vamos lá, galera, vamos voltar. Então tinha falado da delegação, né, que é passar a competência para baixo ou lateralmente. A avocação. A avocação agora, o superior, em vez de passar a responsabilidade para outra, ele avoca, ele puxa para si a competência do seu subordinado. E aí é necessariamente mediante subordinação, né? Eu não pode, por exemplo, um agente público pegar a delegação, pegar a competência de outro, puxar para ele só porque ele quer. Então tem que ser dentro de uma estrutura de subordinação. O chefe fala, você é um incompetente, eu não quero que você faça isso, a partir de agora isso aqui eu farei. Porém, é uma medida excepcional e devidamente fundamentada, não pode ser competência exclusiva do subordinado. Da mesma forma que a delegação, ela não pode ser competência exclusiva daquele que quer delegar, do agente superior, a avocação ela não pode puxar para si uma competência que a lei diz que só aquele cargo pode exercer. Senão, o agente superior estaria indo de encontro à própria lei, o que é vedado, principalmente no direito administrativo. É um ato discricionário, eu posso ou não puxar essa avocação, essa competência para mim, e é diferente. A avocação, não confundir a avocação com a revogação da própria delegação, né? A revogação da delegação. A delegação é a competência do originário, do superior, o superior passa para o subordinado e depois ele vai lá e pega novamente algo que já é competência dele. Na avocação, ele puxa a competência que a lei determina que seja do subordinado, né? Mas uma determinação não seja exclusiva, mas é uma atribuição competente do subordinado e o superior puxa para si essa competência. Fundamentada e excepcional. Nossa, como é que eu vou lembrar disso? Qual que é qual? Falei, galera, o que é mais fácil? O chefe puxar para si algo ou passar a pica para baixo? Não, isso aqui eu sei que faz, isso aqui que faz. Só lembrar ali na delegacia. O delegado vai fazer o quê? O delegado puxa mais para si ou ele mais passa a pica para baixo? O delegado delega a função. Delega a função. Eu até brinco aqui em casa que minha esposa seria uma excelente delegada de tanta função que ela me delega. Tudo dela faz isso, faz aquilo. Entendeu? Medida excepcional, excepcional. O chefe puxar algo para fazer é excepcional, cara. Sei que todo chefe que é bom chefe, mas passa a função para baixo do que pega para fazer, né? Então, ambos são discricionários, tanto a avocação quanto a delegação é discricionária, só que a avocação é uma medida mais excepcional do que a delegação. Todos são discricionários, é não confundir com a revogação da delegação. Na delegação era competência originária do chefe, ele passou e depois puxou. Na avocação, ele puxa algo que não é competência originária dele, beleza? Poder disciplinar. Isso aí, ó, quem é polícia sabe, corregedoria, ferro na boneca. Poder disciplinar, prerrogativa da administração pública de investigar e punir os agentes públicos que praticam infrações funcionais e demais sujeitos que possuam um vínculo especial com a administração pública. Então, o poder disciplinar, ele atua sobre quem tem vínculo com a administração pública, seja esse vínculo um servidor público, estatutário ou seletista, seja o particular que tem um vínculo especial com a administração pública. Então não é somente servidores públicos que sofrem a mão do poder disciplinar. Ocorrem duas hipóteses: investigar e punir administrativamente as infrações funcionais dos servidores públicos. Como a gente falou no outro, decorre do poder hierárquico, né? Poder disciplinar hierárquico, se a banca quiser inventar moda. Mas é o poder disciplinar, punir o servidor público que cometa uma infração disciplinar. Ponto. 2. Investigar e punir as infrações administrativas cometidas por particulares que possuam vínculo jurídico com a administração. Bastante atenção nisso. Possuam vínculo jurídico com a administração pública. Esse vínculo pode ser por um contrato administrativo, concessionário de serviço público, etc., ou tutela do poder estadual sobre um aluno ou custodiado de presídio. Isso aqui já caiu em questão de prova, tá? A aplicação do encarregado de presídio, do diretor do presídio,
quando ele aplica uma sanção administrativa ao custodiado, ele está exercendo o poder disciplinar. Disciplinar, porque o custodiado ele está sob a tutela do Estado. Ele tem um vínculo jurídico com o Estado, da mesma forma que uma diretora que aplica uma advertência a um aluno, aquele aluno capeta que faz merda pra caralho, a diretora aplica ali uma advertência para ele, leva para os pais. Essa punição é o quê? Poder disciplinar. Então, ou seja, pode ser um servidor público, a corregedoria me fudendo, ou pode ser também um concessionário, dado um contrato administrativo, onde o cara descumpre uma cláusula, a administração pública vai puni-lo. Ou seja, tem vínculo. Preste bem atenção nisso. Vínculo, para não confundir depois com o poder de polícia. Então, há um vínculo. Aluno de escola pública, presidiário, custodiado, é vínculo jurídico. Eles sofrem sanções a partir do poder disciplinar. Deve observar o procedimento próprio e os princípios devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Se for aplicar uma sanção, não pode simplesmente a administração pública superior moda caralho na base da vontade, do eu quero, eu posso, eu faço, e lá aplicar uma sanção. Nem ao contratado, nem ao servidor público. Então, tem um procedimento previsto em lei. Por exemplo, o PAD, o famoso PAD, né? Polícia Brasil Humor, de vez em quando posta lá. Já tomou seu PAD hoje, parceiro? Ok, processo administrativo disciplinar. Vai fazer ali todo o procedimento e depois ver se toma ou não ferro no subordinado, no agente público. Poder dever, sempre que há uma infração, que foi provado que essa infração foi cometida, tem que punir. Inclusive no servidor público, pode até acontecer a condescência criminosa, para quem já está estudando direito penal lá, o chefe que sabe que um subordinado cometeu uma infração, ele tem o dever de punir. Né? É um poder disciplinar, mas ele tem o dever de punir, sob pena de condescência criminosa. Não se confunde com o poder punitivo estatal, pelo amor de Deus. Poder punitivo estatal, o ius puniendi, direito penal, poder judiciário punir o sujeito. Isso é o poder punitivo estatal. O poder disciplinar, ele aplica sanções administrativas a sujeitos que possuem vínculo, seja como servidor, seja como contratado, seja custodiado, com a administração pública. Então, em letra cavalares, não se confunde com o poder punitivo estatal, que é do poder judiciário. No Brasil não existe o princípio da verdade sabida. Que porra de princípio é esse, mestre? Verdade sabida é quando é punir um servidor sem processo administrativo, porque em tese há provas cabais de que foi ele cometeu, ou porque ele cometeu essa infração na presença do seu superior, aquele que vai aplicar a sanção. Então não posso falar assim, não vou fazer o procedimento administrativo, porque o meu subordinado cometeu essa infração na minha frente, eu sei que ele cometeu. Não existe isso. Isso é o princípio da verdade sabida, não se aplica ao direito brasileiro. A discricionariedade no poder disciplinar é bastante restrita, mas ela existe. Ela existe, né? Porque a lei muitas vezes permite uma valoração da sanção aplicada. Como os conceitos administrativos, os tipos administrativos são mais abertos, são mais amplos, muitas vezes fala que pode ser uma advertência, uma suspensão, etc. Ou seja, a discricionariedade muitas vezes está na escolha da sanção, se é uma advertência ou uma suspensão, uma demissão, e o tamanho, a valoração dela. É suspensão de 1 a 60 dias, então eu posso valorar 1, 2, 10, 20 até 60 dias. Agora, não há discricionariedade em escolher ou não aplicar a sanção se foi verificado após o procedimento que houve a infração disciplinar. Se houve a infração disciplinar, tem que aplicar a sanção, mas na valoração da sanção e na escolha do tipo, se há da espécie da sanção, se a lei permitir, há um grande poder discricionário nisso. Sempre seguindo as leis e os princípios administrativos, constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade. Então, há sim uma carga de discricionariedade no poder disciplinar, porém, dentro da margem legal, dentro dos princípios constitucionais. Já falei, discricionariedade da sanção deve observar os princípios e as regras vigentes. Deve haver motivação dos atos que resultam em punição. Todo ato administrativo que gere punição, ele deve ser motivado, deve explicar
por quê, por quais motivos eu estou aplicando aquela sanção. Vocês vão ver melhor também na aula de atos administrativos. Jurisprudência do STJ afirma que infração que se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria é ato vinculado. Coloquei aqui porque o concurseiro, quando ele vê alguma coisa um pouquinho que foge daquilo que ele está acostumado, ele já dá aquele, caralho, será? Isso aqui é óbvio, galera, porque as punições, as infrações, as condutas que geram punição, como demissão ou cassação de aposentadoria, elas normalmente só têm essa sanção cabível, porque são condutas graves. Então, provavelmente nessa jurisprudência aqui, o que devem ter feito? O cara fez uma cagada monstra, passível de demissão, e deram aquele jeitinho lá para ele não ser punido. Bom, o cara, depois do processo administrativo, sim, ele cometeu a conduta, mas o cara já está aposentado, não vamos caçar a aposentadoria dele não, vai ficar só uma advertência. Passar pano, famoso passar pano, provavelmente um servidor de altíssimo nível hierárquico, porque se fosse eu e você, um agente, um escrivão, ferro, ninguém ia passar pano para nós. Então, fica aqui só a título de curiosidade, porque se cair assim, às vezes a pessoa dá aquele tremelique, o CJ entende que infração que se amolda em demissão e cassação é ato vinculado. É ato vinculado porque a lei só estabelece essa punição. Isso eu já acabei de falar com vocês aqui. Poder regulamentar ou normativo. Vou deixar para uma aula separada também, porque aqui o pau quebra e eu preciso da atenção de vocês.